livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Eu entendo, irmãos, que em um ponto de voltar aqui para a família, uma coisa que mais tem na Bíblia, irmãos, falando é sobre família, né? A Bíblia é o livro da família, e desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis já mostra Deus constituindo então a primeira família, e por aí, irmãos, vai até o final, né? Deus é aquele que está no meio das famílias e é uma bênção do Senhor que Ele fez. O inimigo, irmãos, tem tentado de todas as formas fazer os planos de Deus frustrar na vida das famílias, desconstruir o lar, a casa, as famílias. Quando Ele vai tentando, irmãos, Deus vai desfazendo as obras dele. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, fique em paz nessa noite, entenda que Deus está trabalhando em prol da sua família, para o nome de Jesus. Quantos encontraram, irmãos, o livro de Jó, primeiro também? Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, respondendo Satanás ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste de sebe ou de bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, há relatos entre os estudiosos que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, pois é um dos primeiros livros, se não o primeiro, que Moisés escreveu quando ele foi para as terras de Midian, depois que ele saiu da terra do Egito em fuga, porque havia matado um egípcio. Pode deixar do jeito que estava. Se deixar do jeito que estava, Tiago, tá bom, viu? Isso é bênção, viu? E eu, pelo menos, estou me ouvindo muito bem aqui, tá? Obrigado. Eu acho que o microfone está um pouco levantado, porque eu sou o pastor Francisco, né, pastor? Mas tá bom, pode deixar assim, tá bom? Obrigado, viu? E ele, então, irmãos, escreve ou conhece a história de Jó, porque na terra onde ele estava, irmãos, nas terras de Midian, que ficava próximo da cidade de Uz, ele conhece a história de Jó.
né? É ali que ele conhece a história deste homem chamado Jó. E quando ele fica sabendo da história de Jó, ele entende que ele precisa relatar ela para o povo de Israel que está saindo da terra do Egito e indo à terra de Canaã, ou em destino à terra de Canaã, e para que o povo não esmorecesse na caminhada, sabendo que Deus, irmãos, ele tem um propósito na nossa vida. Isso cabe muito bem dentro do plano que Deus está traçando para o povo de Israel, que é de conduzi-los da terra do Egito, da casa da servidão, para a terra de Canaã. Deus quer que o povo de Israel tenha uma experiência vívida com Deus. Então o livro de Jó, assim como o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tem a mesma função: animar o povo de Israel para que eles não desistam no meio da caminhada e consigam chegar à terra prometida. Da mesma forma, para nós, Igreja do Senhor, hoje, que estamos reunidos neste lugar, adorando a Deus, para que não desistamos jamais da nossa caminhada com Deus. Então, o livro de Jó tem essa proposta: mostrar a história de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, mas que passou por grandes intempéries na sua vida, que vieram para tentar fazer ele desistir. E mesmo assim, ele não desistiu, manteve sua postura de fidelidade diante de Deus, e depois então Deus deu a ele tudo em dobro, né, daquilo que ele possuía antes, mostrando que Deus é fiel, como foi cantado nessa noite pelas nossas almas aqui. A história de Jó, irmãos, é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. É uma história muito interessante, intrigante, que inspira a cada um de nós. E como se trata, irmãos, de um culto de família, eu quis falar sobre esta família, que tem muitas qualidades, mas tem alguns defeitos. E é sobre o defeito que eu gostaria de falar dessa noite para os irmãos. Vou falar das qualidades, vou terminar das qualidades, mas eu queria destacar um defeito também, pois aprendendo, irmãos, nós na igreja aprendemos com o defeito e com o erro de alguém. Jó, conforme nos diz o relato, era um homem muito rico, né? Era um homem temente a Deus, servia a Deus com seus sacrifícios. Ele tinha uma família abençoada, mas era um homem muito próspero, né? Rico. E alguns já ousaram fazer um cálculo da riqueza de Jó e descobriram, irmãos, que se fosse atualmente essa riqueza que ele tem aqui dava 19 milhões de reais, né? Bastante dinheiro, né, irmãos? Jó seria um homem realmente muito rico e com toda essa riqueza, irmãos, mas a maior riqueza dele que ele tinha era a sua família. A riqueza maior de Jó não era o dinheiro, era a família. Ele tinha 10 filhos, irmãos, 7 homens e 3 mulheres, muito parecido com a minha casa, meus irmãos. Em casa, meus pais tiveram 13 filhos, né? 3 morreram, e estão vivos 10, são 3 mulheres e 7 homens, né? Eu fico pensando, meu pai podia ser rico que nem Jó, né, irmãos? A quantidade de filhos que tinha. E a riqueza de Jó era essa: era um homem respeitado no Oriente. E o texto diz que ele era o mais rico entre todos os do Oriente, né? Era um homem muito rico, poderoso. Dentro do contexto do livro, nos mostra que ele era homenageado por onde ele passava. As pessoas respeitavam Jó, tinham ele em grande estima, respeito. Ele era chamado para julgar as causas dentro da cidade onde ele morava. As pessoas tinham respeito por ele, por causa da sua índole de um homem sincero, reto, honesto, trabalhador e próspero, né, toda a sua vida. Ele fazia uma coisa errada, irmãos, que a gente precisa aprender com ele nessa noite, né? Que era terceirizar o serviço de adoração dos filhos dele para ele, né? Ele tomava a responsabilidade. Vejam só, irmãos, Jó era crente, temente a Deus, desviava-se do mal, ele tinha experiências, né, de servir a Deus, de fazer sacrifícios de louvor a Deus, mas ele não ensinava os filhos deles a fazer o mesmo. Ele não tinha uma conduta de trazer os filhos dele para o serviço a Deus. Ele deixava que os filhos dele festejassem, fizessem as suas festas,
mas ele não trazia eles para o culto. Ele cultuava no lugar dos filhos. Quer dizer, os filhos viviam as suas vidas, fazendo festa, festejavam no dia do aniversário de cada um deles. Eles faziam festa nas casas deles, e aí depois das festas que se passavam, Jó ia lá oferecer sacrifício por eles. Até onde isso é bom, Ele estava santificando os filhos, mas os filhos não tinham uma responsabilidade de santificação deles próprios. Não existia culto nos filhos dele. Os filhos dele não cultuavam a Deus. Eles próprios não faziam sacrifício. Jó fazia no lugar deles. Então, os filhos, irmãos, eles não podem viver a vida de crente baseado na fé do pai. Eu não vou para o culto não, mas meu pai vai. Não, eu não oro não, mas meu pai ora. Eu não leio a Bíblia não, mas meus pais olham, pensam nos pais crentes, é o meu. E achar que isso é suficiente para a vida deles. Os filhos de Jó faziam festa, mas não se preocupavam em sacrificar a Deus, e aí Jó ia lá e fazia o sacrifício no lugar deles. Isso gerou um problema para ele ou para a sua família, porque o texto continua dizendo que no momento em que Satanás veio olhar ou para uma reunião diante de Deus, Deus chamou a atenção dele e disse assim: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele disse: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, desvia-se do mal, temente a Deus. Satanás disse: acaso teme a Deus Jó de balde? E aí, irmãos, ele lança diante de Deus uma proposta: tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema de ti na tua face. E aí Deus então permitiu, os irmãos conhecem a história, ele vai lá e então tira tudo o que Jó tem. A primeira coisa que Satanás vai tirar são os filhos. Então vejam, por que Satanás matou os filhos de Jó? E aí, irmãos, que nós precisamos entender o valor e a importância de ensinar os nossos filhos a servirem a Deus, a não sermos os servos dos nossos filhos, como aquele que terceiriza o serviço de culto deles e trazer para nós. Não vou ensinar meus filhos a orar não, dói o joelho, eu oro no lugar dele. Pais super protetores, que protegem tanto os seus filhos, que não deixam sequer eles servir a Deus da forma como deve servir. Eu não conheço ninguém aqui, irmãos, não tenho conhecimento de ninguém, da família de ninguém, então não estou soprando indireto para ninguém, estou ensinando a palavra de Deus e usando um exemplo daquilo que está na Bíblia para nos ensinar como nós precisamos proceder com os nossos filhos. Servir a Deus, não somente nós, mas ensinar os nossos filhos a adorar a Deus e a ter experiências com Deus. Como eles não tinham essas experiências com Deus, Satanás entrou, irmãos, dentro da casa de Jó. A primeira coisa que ele fez foi matar os seus filhos. Matou todos os seus filhos. A notícia chegou a Jó: Jó, 10 caixões precisam ser comprados, porque todos os teus filhos morreram. Imagina a situação. Então, se Jó tivesse ensinado os seus filhos a adorarem a Deus e a ter uma experiência com Deus, talvez o testemunho fosse a respeito deles também. Mas eles não serviam a Deus, irmãos. Jó servia no lugar deles. E isso aqui, irmãos, é muito doloroso para uma família, porque talvez os pais, irmãos, sejam muito crentes, muito fiéis a Deus, talvez se dediquem muito na oração, no serviço, na busca a Deus, mas nós como pais talvez estejamos falhando em instigar, admoestar os nossos filhos a terem também experiência com Deus, vida com Deus e servir a Deus. A família, todas elas, têm falhas e defeitos, mas nós nessa noite nós podemos aprender com essa família que tinha um homem, um pai de família, tão bem sucedido na sua vida, tão próspero, mas que terceirizava o serviço dos filhos no que dizia respeito à adoração e ao serviço a Deus. Isso nos ensina que nós não devemos fazer isso. Pais que mandam os filhos virem para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a escola dominical, mas ele próprio não vai. Quando Salomão disse: ensina o menino no caminho, não é o caminho, é no caminho.
Quer dizer, o pai, a mãe estão no caminho. E uma vez eu fiz um teste prático disso, irmãos. Uma vez eu fiz um teste prático disso. Minha esposa sempre brigou com os meus filhos, os nossos filhos, né? Para que eles andassem na calçada. A gente está indo para a igreja e anda na calçada, anda na calçada. Um dia eu fiz um teste prático dessa ideia que Salomão disse: ensina o menino no caminho que deve andar. E eu comecei a eu próprio andar na calçada, porque era muito fácil. Eu andando na rua e mandando eles ir para a calçada. Eles não queriam ir, eles ficavam com dificuldade. Mas quando eu subi na calçada, eu não precisei mandar eles subirem para a calçada ou andar na calçada. Eles começaram a andar, não andaram mais na rua, andaram na calçada. Aí eu entendi, eles estão olhando para nós como exemplo daquilo que nós fazemos e ensinamos para eles. Às vezes nós precisamos nos instruir, mas às vezes é necessário fazer para que eles aprendam com o nosso bom exemplo. Inclusive, dentro da cultura judaica antiga, não existe a ideia de ensinar, né, dentro da pedagogia, falando para o menino. É ensinar fazendo. Fazendo vai trazendo ele e admoestando. Você precisa estar aqui, você precisa fazer, né? Ou seja, vamos fazer juntos. Vai para a escola dominical, vamos junto, né? Glória ao nome de Jesus. Não mandar os filhos irem para a escola dominical, mas irem junto com eles, né? Se os pais vêm junto com os filhos para a escola dominical, os filhos vão aprender para a escola dominical, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, mas eu não estou me tomando como regra para ninguém aqui, tá? Mas eu tenho uma filha de 6 anos, irmãos, ela tem autismo, a Ruth, e quer ver ela brava, irmãos, nervosa, é se eu sair e ir para a escola dominical e não levar ela. Eu chego em casa, tem briga, ela fica brava, nervosa, porque ela não pode faltar à escola dominical, irmãos. Às vezes por conta dos afazeres do dia a dia, irmãos, ela tem muita terapia e ela vai para a escola e de terapia não vai. Minha esposa, é muito cansativo para ela ficar indo para a terapia os dias da semana, e às vezes a gente não vai, não leva ela para o culto na semana, né? Mas da escola dominical, ela não abre mão. Ela não abre. Se ela souber que eu fui para a escola dominical e não levei, né? Quando eu chegar em casa, ela, por que o senhor me levou para a escola dominical? E ela fica brava, não gosta de faltar à escola dominical. Então, desde que nasceram os meus 3 filhos, eu sempre conduzi eles para a escola dominical. E hoje, eu não preciso ficar dizendo para eles: vai para a escola dominical, né? Eles sabem dessa necessidade que eles têm de vir aprender a palavra de Deus. Foram instruídos na escola bíblica dominical. A história do livro de Jó, irmãos, ela mostra essa questão interessante do valor da família em servir a Deus. A família, irmãos, ela não tem o valor em si mesma. Não existe valor para a família em si mesma. O valor da família está em que Deus está no meio dela. Se nós, irmãos, formos apenas uma família sem Deus na nossa vida, nós não temos muita importância dentro da sociedade. É apenas uma família que pode ser desconstruída como o mundo tem tentado fazer. Mas quando no meio da família, irmãos, Deus habita no meio dela, ela é uma família fortalecida. Ela é uma família que serve de impacto para a sociedade. E ela gera tanto impacto, irmãos, que até o diabo ele precisa respeitar e se encurvar diante dessa família. Deus, irmãos, quis ensinar algo para Jó. E para que ele ensinasse 2 coisas importantes na vida de Jó, ele precisou fazer alguma coisa. Ele sabia que Jó era temente a Deus, mas que Jó era negligente com relação aos filhos dele, ensinar eles a adorarem a Deus. Deus disse: eu vou reconstruir a vida de Jó, eu vou refazer a vida dele. E aí, irmãos, Deus olhou naquele momento em que Satanás apareceu diante dele e disse assim: eu vou cutucar o negócio, né? As coisas estão muito boas para a vida de Jó, está muito sossegada a vida dele. Eu vou dar uma cutucada lá dentro, eu vou mexer nas coisas lá dentro, para ver se esse camarada desperta aí para fazer alguma coisa aí. 2 coisas: eu preciso que Jó ensine os filhos dele a ser crente. Segunda coisa, eu preciso trazer Jó para mais perto de mim. Jó precisa me conhecer. Ele é bom, ele é muito bom. Ele é um homem reto, sincero, desvia-se do mal, mas ele não me conhece. Nunca teve um encontro genuíno comigo. Ele conhece a mim apenas de ouvir falar.
e eu quero que ele me conheça de verdade. Eu quero ter relacionamento comigo. Como é que Deus faz isso, irmãos? Deixando Satanás, né, pensar que está ganhando território. Vejam só, irmãos, pensem comigo, que coisa interessante. Deus disse para Satanás: de onde vens? Ele disse: rodear a terra e passear por ela. Eu sei, irmãos, que existem muitas pessoas que dizem que Satanás é um andarilho, um vadio que está andando pela rua, perambulando, chutando lá pela rua. Mas a expressão, irmãos, que aparece aqui no hebraico é bem interessante e ela chama a atenção nossa. Porque a expressão em hebraico ali é a expressão meio tavô, e ela significa andando pela terra em um sentido muito particular, muito peculiar, que é aquele que tem uma propriedade e ele saiu para observar a sua propriedade. Satanás não está pela terra rodeando, bagunçando, andando por aí. Ele está olhando a sua propriedade. O que ele está dizendo para Deus é: eu estava olhando a minha propriedade. Qual é a propriedade de Satanás? O mundo. Que mundo? O sistema. As pessoas, as famílias, as casas, as empresas. Por quê? Porque no mundo, naquele momento, todas as pessoas adquiriam riquezas através de meios ilícitos. Logo, elas tinham um conchavo com Satanás. Receberam a sua propriedade através de modo ilícito. Ganharam dinheiro, mas através de modo ilícito. Aí Deus disse assim: tem um aí na terra que não tem conchavo contigo não. O nome dele é Jó. Você observou ele? Ele olhou para Deus e disse assim: também o Senhor cercou ele de bens. Sabe o que é cercar, irmãos? É colocar dentro de uma cerca, dentro de um cercado. É como se, vamos imaginar a cena assim: Satanás, ele rodeava o mundo inteiro, todo mundo era dele, todo mundo tinha um rabo preso, usar uma expressão esdrúxula, né? Com ele. Todo mundo tinha um rabo preso com ele. Aí ele disse assim: todo mundo me deve alguma coisa. Aí ele chegou diante de Deus. Aí Deus disse assim: tem alguém que não te deve nada. É lícito. O recurso que ele tem é verdadeiro, é honesto. Ele não roubou de ninguém, ele não ganhou de modo lícito. A riqueza dele é genuína, é correta, é reta. Aí ele disse assim: o Senhor cercou ele de bens, fez prosperar tudo que ele tem, o gado dele cresce constantemente, ele não tem falta de nada. Por isso que ele teme ao Senhor, é fácil. Tem tudo na vida, não tem necessidade de nada. Agora deixa ele com necessidade para ver se eu chego diante dele, fazendo a minha proposta, se ele não aceita o que eu disser para ele. Se ele não aceitar, eu duvido ele não aceitar. Aí, irmãos, eu imagino Deus dizendo assim: eu vou abrir a porteira que você pode entrar, tá? A porteira da cerca. Essa questão de cerca, mas é bem interessante, porque o salmista no Salmo 139, ele disse isso para Deus, porque ele entendeu essa expressão de Jó, né? Salmo 139, eu acredito que seja o verso 5, ele diz assim: Senhor, tu me cercas em volta. Cercando, colocando uma cerca ao redor. Satanás disse exatamente isso para Deus: o Senhor cercou Jó de bens, guardou ele dentro de uma cerca, ele não tem necessidade de coisa alguma. Logo, não consigo tentar, eu só consigo tentar quem tem necessidade. Alguém que tem necessidade, alguém que precisa de alguma coisa, eu consigo tentar. E aí ele aceita a minha proposta. Não tem um homem no mundo que não aceite a minha proposta quando ele tem uma necessidade. Aí Deus disse: eu vou abrir a porta, você vai tomar tudo o que ele tem, só não toque na sua vida para matar. Quando ele entrou, irmãos, ele encontrou os filhos dele, tudo fazendo festa. Ele saiu aqui mesmo, saiu matando todos eles, porque eles não eram crentes, não serviam a Deus, não tinha testemunho diante de Deus, Deus não pôde guardar a vida deles. Liberalidade, né? Satanás trabalha assim, com legalidade, vai para cima, querendo matar, e onde ele encontrou espaço, ele mata. Aí, irmãos, tirou tudo que Jó tinha, matou os filhos, acabou com tudo que ele tinha, perdeu tudo. E aí Jó então lança-se, né, no pó da terra, adora a Deus e disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu torno para lá. Quem me deu tudo o que eu tenho foi Deus. Ele tirou, bendito seja o nome dele. Aleluia. E aí, irmãos, ele olhou e disse assim: é pouco?
Por quê? Porque ele ainda tem saúde. Deixa eu tocar na saúde dele. Se eu tocar na saúde, com certeza ele vai blasfemar. Imagine isso, irmão. Imagine um homem rico, respeitado dentro da sociedade, perdeu tudo de um dia para o outro e depois ele perde a saúde dele, perde o respeito, a estima, as pessoas desprezam. Ele está em uma situação perdido, jogado na sarjeta, sem mais ninguém, sem recursos, sem nada. A esposa dele olha para ele e diz assim: por que ainda temes a este Deus? Amaldiçoa ele, morre, acaba logo com essa situação. João disse para ela: como fala qualquer doida, assim você está falando. Quer dizer que eu só sirvo a Deus pelo que Ele pode me dar? Eu só sou crente pelo que Deus pode me dar? Só sirvo a Deus, só vou para o culto porque Deus me tem abençoado na minha casa? Bendito é o nome de Jesus para sempre. Será que eu só sou crente porque Deus tem me dado posição dentro da sociedade, porque Ele tem me colocado no status quo, porque Ele tem me dado um trabalho, porque Ele tem me dado vida, saúde? Só por causa disso eu sou crente? Então João mostra para ela: eu não sou crente só por causa disso, eu sou crente porque Deus é Deus. Como se não bastasse, os amigos chegam diante de Jó e começam a dizer para ele: teologia da prosperidade. Ô Jó, não tem coisa errada na tua vida aí não, precisa consertar nada não. Eu acho que tem pecado. Tua vida não está certa não, diante de Deus não. O negócio não está bom não para tu não, mas não é pecado escondido não, Jó. Não tem nenhum pecado que você escondeu não. Porque não é comum uma pessoa perder tudo assim de um dia para o outro, né? Está rico uma hora, depois está pobre, sem nada, perdeu os filhos. Olha quanta desgraça está acontecendo na tua vida. Você perdeu os seus filhos, sua riqueza, você perdeu tudo que você tinha. Será que não tem pecado nessa história? Não quer consertar, não quer confessar não? Gente que vem para apurriar a situação e deixar pior do que já está, né? Jó, irmãos, entendi uma coisa: se alguém aqui pode fazer o que quer fazer, é Deus. Deus pode fazer. Durante todo esse processo, Jó vai se humilhando diante de Deus e ele vai se esvaziando de si mesmo. E ele vai entendendo uma coisa: todas as vezes que eu falo e todas as vezes que eu replico, ele fica calado. Ele não fala, ele não replica, ele não responde, ele não fala nada. Ele está em silêncio. E no silêncio de Deus, Jó entende uma coisa: eu preciso começar a falar mais para ele, para ver se uma hora ele me responde. Ele chega no capítulo 9 e ele começa a fazer uma queixa diante de Deus. E ele diz assim, é muito interessante o capítulo 9 do livro de Jó. Ele diz assim: Deus é o único que pode fazer o que Ele quer fazer, e ninguém pode fazer nada contra Ele. Se Ele arrebatar os animais da terra, quem é que vai chegar diante dele e reclamar para Ele, dizer assim: o que foi que o Senhor fez? Quem é que vai julgar uma causa se Ele matar alguém? Quem é que vai chegar diante dele, chamar o juiz e chamar Deus e dizer assim: senta aqui no banco do réu, eu vou julgar você agora? Quem é que pode fazer isso? Ninguém. Aí ele chega a uma conclusão: sabe por que ninguém pode fazer nada contra Deus? Porque Deus é intocável. Aleluia. Deus não é homem. Aleluia. Essa expressão, irmãos, quando Jó diz no capítulo 9, porque Deus não é homem como eu sou, ele está se colocando dentro de uma condição de achar que se Deus fosse homem, Deus não suportaria o que ele estava suportando. Ele está dizendo mais ou menos assim: olha, Deus não é homem, Ele não sabe o que eu estou passando. Ele não sabe a minha situação, a dor que eu estou sofrendo. A minha vontade, irmãos, de dizer, se eu pudesse dizer para Jó, eu ia dizer para ele assim: Jó, deixa de ser besta. Deus sabe sim, rapaz. Aleluia! Ele está fazendo com você algo que Ele vai ensinar para você de uma forma muito maior. Olha! Sofrimento. Aleluia! Jó entendeu isso. E quando ele entendeu que Deus, na verdade, está usando ele
para um propósito muito maior na vida dele. Jó vai dizer assim, ele tem uma revelação então de Deus. Ele recebe uma revelação. Jó tem uma visão de Deus. E é justamente no período de maior dificuldade da sua vida, pior momento da sua vida, é no momento em que ele vai ter uma experiência real, vívida, grande com Deus. É no momento em que ele percebe que a dificuldade dele vai levar ele a conhecer mais de Deus. E aí ele recebe então uma revelação de Deus. E aí ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó está tendo uma revelação a respeito do meu Senhor Jesus Cristo, que é um dia ele vai ser levantado da terra. E Jesus disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Tem uma coisa: a morte de Jesus na cruz, a elevação dele na sua crucificação e na sua morte, é o que é atrativo, não agora somente, mas desde o tempo passado, lá no período da vida de Jó. Quando Jó tem uma revelação a respeito dele, ele diz assim: eu sei que ele vive e que por fim se levantará sobre a terra, ele se levantará em meu favor. Essa é a maior revelação que alguém pode ter a respeito da vontade de Deus: conhecer o Cristo sofredor lá na cruz do Calvário. Quando Jó entende isso, irmãos, ele sabe de uma coisa: aleluia, o sofrimento que eu estou passando não é nada diante daquilo que o meu Senhor vai passar. Quando ele for levantado na cruz, o sofrimento dele é maior. É por isso, irmãos, que Jesus, João apresentou no capítulo 1 o verbo de Deus. Ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veio um homem de Deus, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem, e era Jesus. E no versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia! Sabe o que é que Jesus está fazendo nesse momento? Ele está dizendo assim: Jó, eu estou aqui, viu? Você disse que eu não era homem, eu me fiz homem. Você pensou que eu, Deus Todo-Poderoso, não podia entender o teu sofrimento. Eu vim como homem para mostrar para você que eu vim sofrer aquilo que você não pode sofrer. Porque o sofrimento de Jesus é o maior de todos os sofrimentos que alguém poderia passar. Jesus não permitiu isso na vida de Jó, porque num dado momento em que ele pensou que estava sofrendo mais do que qualquer pessoa, ou que Deus não entendia o sofrimento dele, quando ele reclamou diante de Deus, Deus mostrou para ele a revelação de Jesus. Se preocupe não, eu vou me tornar homem mortal, aleluia, e vou mostrar para você o que é sofrer de verdade, aleluia, porque o sofrimento de Jesus, ele é muito maior, aleluia, do que o sofrimento de Jó, ou do que qualquer outra pessoa que morreu no maior sofrimento da sua vida. Ninguém sofreu mais do que o meu Jesus. Nenhuma pessoa jamais sofreu mais do que Jesus. Ele foi o servo sofredor apresentado no capítulo 42 de Isaías. Era aquele que no capítulo 53 de Isaías, nenhuma beleza tinha nele para que o desejassem. Era o mais indigno entre todos os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, sofredor. Era o meu Jesus, morreu na cruz, mas foi levantado para morrer naquela cruz, naquele madeiro, para mostrar para Jó: o teu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra. E em dado momento, Deus muda o cativeiro de Jó e faz com que ele entenda uma coisa. Depois de ter dado tudo para ele de volta, os amigos vieram, voltaram novamente, trouxeram presentes para Jó, e os presentes foram tantos que ele passou a ter o dobro do que ele tinha antes, de tantos presentes que as pessoas vieram trazer para Jó.
Porque entenderam que um homem reto, sincero, honesto, temente a Deus, não é mal. Mantenha a sua fidelidade no momento de provação e passa por ela dando glória ao nome do Senhor. Ele precisa de ajuda agora. Trouxeram os bens para Jó, entregaram para ele. Ele se viu com tudo que ele tinha de novo. E com a mesma esposa, a mesma, não foi outra, a mesma. Glória. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Foi a mesma, não foi outra, porque a mulher não morreu. Por mais que ela mandou ele blasfemar de Deus, ela não morreu, ela ficou viva. E com a mesma mulher ele teve 10 filhos de novo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Viveu ainda muitos anos, teve longevidade de vida. Mas no final do livro ele diz a parte mais importante do livro: eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Salvador, o meu Redentor. Eu agora tenho um relacionamento íntimo com Ele. Eu só conhecia Deus pela experiência dos outros. Quando as pessoas chegavam na igreja, contavam testemunho e diziam: nossa, que Deus maravilhoso é esse, que mudou a história da vida da irmã, que fez um milagre na vida do irmão, que fez aquilo na vida daquele. Mas ele só conhecia pelo testemunho dos outros. Ele só conhecia de ouvir falar. Era somente o que os outros falavam a respeito de Deus, mas ele não tinha uma experiência com Deus. Foi no momento da perda e da dificuldade que ele aprendeu quem é Deus, o que é Deus, para que é Deus. Aleluia. Ele podia glorificar Deus e ele dizia: agora eu ando com Deus novamente. Aleluia. Eu tenho experiência com Deus. Aleluia. Eu conheço Ele, Ele é meu amigo, Ele anda comigo, não me deixe. Eu bendigo o nome de Jesus. Aleluia. Conhecia Deus de apenas ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Eu conheço Ele agora de andar com Ele, eu ando com Ele, eu falo com Ele, eu sinto a presença dEle, Ele está comigo dentro da minha casa. Aleluia. Agora eu sei o que eu vou fazer. Deus me deu de novo mais 10 filhos. Agora eu vou ensinar eles a ser crente. Aleluia. A minha esposa, depois disso, aprendeu que não se pode blasfemar de Deus, porque Deus toma, depois de andar de volta. Aleluia. Meus filhos agora tem que ser crente, tem que aprender a servir a Deus, tem que aprender a adorar a Deus. Não vai fazer festa não. Se fizer, aprenda depois a sacrificar. Vocês precisam conhecer o meu Deus, porque agora depois que eu tive uma experiência com Ele, eu preciso mostrar para vocês que Deus é Deus, que Ele não pode fazer nada, aleluia, na nossa vida se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Naquele momento, Deus fechou a porteira da casa de Jó. Aleluia. E disse para Satanás: Satanás, ele é temente a Deus. Porque a ideia dele era essa: se ele não tiver riqueza, bens, honra, prestígio, ele blasfema de ti na tua cara e aceita o meu conchavo. Ele provou, irmãos, durante um período de grande necessidade, não blasfemou de Deus, manteve a sua fidelidade diante do Senhor. Eu imagino Deus dizendo para Satanás: está provado que ele é sincero, não aceita conchavo, a riqueza dele não veio de modo ilícito. E quem ganha alguma coisa não estendeu sua mão para surrupiar alguém, foi dado. Ele ganhou tudo de volta. Ele não surrupiou alguém, ele não fez um conchavo com Satanás para enriquecer de novo. Ele ganhou, as pessoas deram para ele voluntariamente. As pessoas chegaram lá e traziam ovelha, camelo, bode, ovelha, boi, trazendo para ele. Ele ficou rico de novo, mais rico do que ele já era. Porque quem passa pela dificuldade glorificando o nome do Senhor, no meio da sua casa, junto com a sua família, aleluia, Deus restitui para provar que ele é sincero, reto, temente a Deus.
Essa coisa é tão séria, irmãos. Essa coisa é tão séria. Eu só gosto de terminar em Jesus, pastor. Eu gosto de terminar. Eu não gosto de terminar fora de Jesus, não. Um dia um obreiro, irmãos, da igreja de Charles Spurgeon perguntou para ele, né? Disse que foi pregar e voltou. Aí ele falou assim: pastor, preguei lá, tá? E aí ele falou assim: você falou de Jesus? Ele falou: não, a mensagem foi sobre uma personagem do Antigo Testamento. Ele disse assim: olha, em todas as cidades e aldeias da Inglaterra existe um caminho que leva para Londres. Na Bíblia, em todas as passagens, existe um caminho que leva para Jesus. Se não tiver Jesus na sua mensagem, está faltando alguma coisa, né? Charles Spurgeon disse para aquele obreiro, para ele entender, irmãos, que Jesus ele é o centro da Bíblia. Aleluia. A primeira letra da Bíblia, irmãos, a primeira letra da Bíblia hebraica é a letra Beit, da palavra Bereshit. Beit é a primeira letra da Bíblia hebraica. A última letra do livro de Apocalipse, que termina com a palavra Amém, em hebraico, a palavra Amém é Amém. Só que ela termina com uma letra chamada Nun, que é responsável pelo nosso N, né? É a letra N no hebraico. Se você pegar a primeira letra da Bíblia em hebraico, Beit, e juntar com a última letra da Bíblia em hebraico, Nun, vai aparecer uma palavra. Beit mais Nun, vai fazer a palavra Ben. Ben, em hebraico, é a palavra filho. Você entendeu? De Gênesis lá para o Apocalipse, ela está falando sobre filho. É só sobre Jesus. Eu não posso terminar sem Jesus, irmão. Aleluia. Jesus, irmãos, ele é um homem simples, humilde, mas que um dia Satanás chegou diante dele para provocá-lo. E ele levou ele a um monte muito alto. E ele disse para Jesus, irmãos, olha, ele disse para Jesus, mostrou para ele todos os reinos do mundo. E disse assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Em todas as coisas que já foi tentado, você percebe que Jesus foi tentado. Você entende que Satanás ele é aquele que domina os poderes deste mundo. Eu estou dando um estudo lá na igreja, irmãos, no livro de Apocalipse, e a gente chegou no capítulo 12, capítulo 13, a gente está falando sobre os tentáculos do anticristo na terra e os domínios dos governos que ele exerce sobre os governos do mundo, e como os governos agem de forma ilícita para dominar as pessoas na terra através do poder de Satanás. Porque se faz alguma coisa errada para adquirir alguma coisa, quem é o embaixador dessa propriedade é o próprio Satanás, e você tem dívida com ele. A única coisa que pode libertar a pessoa é se ele for coberto pelo sangue de Jesus. Se ele entregar a vida dele para Jesus, Jesus esconde ele embaixo do seu sangue e Satanás não encontra. Mas as pessoas elas estão dominadas pelo amor ao dinheiro. Paulo disse a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males deste mundo. E todas as pessoas querem poder, honra, glória deste mundo. E todo mundo aceitaria a proposta de Satanás. Qualquer pessoa aceitaria a proposta de Satanás. E ele chegou diante de Jesus e mostrou todos os reinos do mundo, porque tudo tem conchavo com ele, assim como tinha na época de Jó. Todos os reinos do mundo ele mostrou para Jesus e disse assim: tudo é meu. Eu mando em todos os lugares. Eu mando lá na Praça dos Três Poderes, né? Eu mando no STF, eu mando em todos os lugares, tudo meu, tudo tem conchavo comigo, tudo ganha de mim, tudo recebe propina minha. Eu dou propina para todos eles aceitam os meus conchavos. É tudo meu, eu te dou, se prostrado me adorares. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Aleluia. Jesus, irmãos, ele é aquele que veio para mostrar o maior exemplo. Jó é um exemplo de um bom pai de família, mas Jesus, irmãos, é o maior de todos os exemplos. Que quando Satanás vier com uma proposta para você, mostrando que no meio da sua família você pode ser melhor, talvez, irmão, Satanás propôs hoje para a família de alguém aqui que você pode ganhar uma condição melhor, você poderia ser melhor do que você é.
Olha os problemas que você passa, olha as dificuldades que você passa, olha como está a situação do teu filho, da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, dentro da tua casa. E aí propôs talvez alguma coisa para você, algum conchavo com ele. Nesta noite Deus está dizendo ao coração da igreja aqui no Jardim Recanto: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Continue servindo a Deus. Uma hora Jesus vai fechar a porteira contra Satanás, ele não vai entrar dentro da tua casa. Aleluia. Se você puser no teu coração, glória ao nome de Jesus, proponha no seu coração nesta noite: somente a Ele eu vou servir. Tendo, eu vou servir. Não tendo, eu adoro a Ele da mesma forma. Não vou aceitar a proposta do inimigo da minha alma, porque eu entendo a quem eu sirvo. Aleluia. Eu sei de uma coisa: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, ele se levantará em meu favor. Uma hora Jesus vai mudar a história. Uma hora quem vai mudar é Jesus. Aleluia. Talvez ele deixou a porteira aberta para que Satanás viesse, tentasse, provocasse, mas suporte a tentação. Aleluia. O escritor de Hebreus disse: não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus para junto com a tentação dá também o escape. Ele tem escape para a tua vida nesta noite, para a tua família neste lugar. Ele quer abençoar a tua casa, lá onde você mora. Ele quer guardar a tua família. Aleluia. Mas permaneça sendo fiel ao Senhor e entenda qual é a vontade de Deus para a tua vida nesta noite. Aleluia. Ele tem uma proposta para a tua casa. Jesus tem um propósito dentro da tua vida. É por isso que Ele permitiu a dificuldade, o problema, o choro, a lágrima, a enfermidade, as doenças batendo na porta. Jesus permitiu com um propósito. Eu preciso levá-lo para perto de mim, porque Ele me conhece somente de ouvir falar. Eu quero fazer Ele me conhecer de verdade. Eu quero fazer Ele ter uma experiência vívida e real comigo, para mostrar para Ele que eu sou Deus na vida dele, que guarda a vida dele. Eu quero andar com Ele, Ele comigo. Ele vai andar comigo, eu vou andar com Ele. Aleluia. E Jesus disse no livro do Apocalipse: aquele que vencer. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu lhe concederei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Essa é a vontade de Jesus Cristo para a nossa vida. A igreja, nós aprendemos na escola bíblica dominical, ela sempre vai passar por perseguição, porque o diabo sempre vai tentar contra a vida da igreja, sempre vai tentar contra a vida dos crentes. Aleluia. Ele sempre vai perseguir. Aí hoje nós aprendemos uma coisa interessante no livro de Atos, capítulo número 5, quando Pedro foi chamado diante do sumo sacerdote e foi interrogado acerca do que eles estavam pregando. Ele disse assim: eu já falei que não era para pregar nesse nome mais, no nome de Jesus. E aí Pedro disse assim: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. Eu vou continuar falando de Jesus, porque Ele nos chamou como testemunha. Testemunha, irmãos, não é porque viu alguma coisa e sabe falar. Testemunha ali, irmãos, é a palavra martíria, que em grego significa aquele que morre pela causa do Evangelho. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, eu já fui morto, eu já estou morto. Eu não estou aqui falando para vocês com capacidade humana. Eu estou falando como alguém que já está morto. Eu não tenho medo da morte, porque eu já estou morto. E foi isso que Paulo disse na carta aos Gálatas: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual a si mesmo se entregou pela minha vida. É Ele que vive em mim. A proposta de Deus na vida de Jó é a mesma proposta que Ele tem para a nossa vida. Eu quero morar dentro de você. Eu quero fazer você ter uma experiência comigo, a ponto de eu morar dentro do teu coração. E você entende: eu não tenho mais vida. A vida que eu tenho, ela é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero devolver, irmãos, para o nosso pastor, porque ele me entregou a igreja que veio.